Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, atrás de lateral, de volante e de atacantes. Você sabe, nessa semana o Corinthians pagou as últimas pendências e está livre para registrar atletas. A partir de agora, a busca se dá por laterais. Para a direita, há a necessidade de alguém que possa revezar com o Mateuzinho. E o Arias, que deixou recentemente o Bahia, é uma possibilidade. Jogador livre no mercado da seleção colombiana. Na lateral esquerda surgiu outra opção colombiana, Gabriel Fuentes. Ele tem 26 anos de idade, pertence ao Fluminense e deve se tornar a terceira opção do elenco depois da chegada do Arana. Vale a lembrança de que em 2025 o Fuentes já era a reserva do René. Pergunta que eu deixo para você, se o cara é reserva do René, será que ele tem potencial para jogar no Corinthians? O Fuentes chegaria para ocupar o lugar do Angeleri. Renovações com o lateral esquerdo argentino estão travadas. Na lateral direita, surgiu a especulação de que Mateu Del Blanco, que pertence à União Santa Fé, interessaria. O jornal Olé da Argentina chegou a tratar essa notícia como importante, dizendo que Corinthians e Red Bull Bragantino estariam em negociações. Consultei uma fonte corintiana que garantiu que esse nome não faz parte dos planos. Em relação a volantes, Corinthians segue buscando alguém que possa suprir a ausência do Maicon. Alisson no São Paulo está praticamente descartado, o tricolor não quer fazer negócio com o Corinthians. Alan do Flamengo é uma possibilidade, o Corinthians já apresentou uma proposta de empréstimo, o Flamengo não tem pressa para resolver essa questão. Surgiu também o nome do Matheus Pereira, volante que pertence ao Fortaleza, foi recentemente comprado pelo Lion. O Corinthians gostaria do jogador por empréstimo, o Fortaleza só aceita vendê-lo. Que vai buscar, que vai caber mais preocupações para o Corinthians é a busca por atacantes, que são sempre mais caros. E o Timão precisa de velocistas no plural, a ideia é contratar pelo menos 2. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Pedro Raul deve ficar para o Campeonato Paulista, segundo Marcelo Paz. Pedro Raul vai ter oportunidade de jogar e ganhar alguns minutos nessas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Já Héctor Hernandes e Alex Santana vão treinar parte, não fazem parte dos planos. Tem alguma chance de a política não colocar o dedo na ferida aí? O presidente do Corinthians até brincou no começo da coletiva, né? Disse que, olha, tá aqui a paz e a estabilidade, né? Brincando com o sobrenome dos dois, do Marcelo Paz e do Osmar Stabile. Bom, pelo que disse o Marcelo Paz, ele não colocou em contrato, pelo que a gente acabou de ouvir, essa questão da interferência política, né? Da blindagem. Mas algo importante sobre essa questão da blindagem é que o elenco corintiano passou para o Marcelo Paz na primeira conversa que eles tiveram, e o Paz externou aqui nessa coletiva, de que eles se preocupam, entre aspas, com esse ano eleitoral e com tudo aquilo que o Fabinho, o soldado, conseguiu fazer em 2025. Eles querem que o Marcelo Paz mantenha essa blindagem para que os jogadores estejam tranquilos pensando nesse ano difícil de 2026. Eu juro que eu queria entender o que é blindagem para os jogadores. Gustavo, você consegue me explicar? É difícil, né, Fernando? Não, explica, não só para mim, eu tenho certeza que o cara que está em casa quer saber que raio é essa blindagem, para não falar outra coisa. É a turbulência política, né, Fernando? Tudo que acontece Mas como? O cara lê, ouve, vê, não tem como ficar distante disso. O problema, quando afeta o jogador, é quando chega no bolso dele. Isso. Aí então vai ter problema, vai continuar tendo problema. Acabou a blindagem. Quando todo problema político, quando toda confusão administrativa atrasa salário, atrasa imagem, atrasa prêmio, atrasa os bichos, aí acabou a blindagem, aí chegou no bolso do jogador. É a política monetária, é isso, Gustavo? É exatamente isso, Fernando. A única coisa que mexe realmente com os caras é justamente, ou pode, claro, as notícias não tem como não ver, né? Tá nas páginas aí, ano passado inteiro, páginas policiais, muita confusão no clube. Agora, quando o salário atrasa, quando a imagem atrasa, quando isso começa a entrar ali, o departamento de futebol, o primeiro que vai ouvir lá é o Marcelo Paz, porque os caras vão lá, ô Marcelo, e aí, cara? E aí, o combinado não caiu, ó, promete pro dia tal, não cai, o dinheiro não vem, aí a situação fica complicada, Fernando. Ô, Paulo, a parada é a seguinte, ano de eleição tem chance de não ter barulho político? Não, né? Não tem chance. Assim, o melhor mundo pro Corinthians seria o Stabile virar ali uma figura como uma rainha da Inglaterra, ali, né, decorativa. Depois de 35 anos esperando para ser presidente, você acha que na hora que a caneta tá na mão, eu vou deixar ela de lado? E o Marcelo ser um primeiro-ministro, né? O cara que realmente
faz a coisa acontecer. Mas se tratando de Corinthians, eu acho que é muito difícil. O que eu não consigo entender uma coisa, cara. O cara é diretor de futebol ou ele é gestor de política? Alguém me explica? No caso do Marcelo É, Paes. porque do jeito que estão colocando, ele vai ser o responsável por não permitir que a política... Mas ele está falando que o presidente é que tem que blindá-lo. Não, né? não. Tem que chegar Pelo até que o ele. Herrero disse aí, que ele falou que ele espera que ele seja protegido e que os jogadores esperam que o bendito do novo gestor aí, que é o Marcelo Paes, que é um cara muito sério, cara, ele não se preocupe só com o futebol, que ele se preocupe com a política, não é papel do cara. Já coloca uma bola dividida na chegada, cara. Mas assim, a gente está falando também de um dirigente de futebol que é casado com a vice-governadora do Ceará. Então, assim, de política ele entende, né? Então, eu acredito até que a atribuição dele no Corinthians hoje é muito maior, por exemplo, do que era do Fabinho. E isso é bom, tá? Isso é bom. Acho que ele não tem que só cuidar do futebol. Acho que tendo uma figura como o Marcelo Paes hoje no Corinthians, eu gostaria de entregar a chave do clube para ele. Ah, Paulo, isso é muito arriscado. O cara está chegando agora, por mais que ele conheça futebol, o Corinthians é uma sociedade à parte. Ô, Fernando, ele conhece futebol, ele conhece política também, mas não conhece né? o Corinthians, irmão. Essa que é a diferença. Não conhece o Corinthians, mas política é política em qualquer lugar. É verdade. Política é política em qualquer lugar. Ô, Fernando, e o Marcelo Paes fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza. Ele pegou o time em 2015, num dos piores momentos do Fortaleza. Ele conseguiu trazer o time pra cima. E olha, de 2019 até o ano passado, ficou 7 anos consecutivos na primeira divisão. Então é uma coisa difícil de acontecer. Duas novidades importantes no Corinthians. Quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo, e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas horas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim pro Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior, o Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, André Cury, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto. Isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. E para encerrar esse assunto, Corinthians, parece que o Maicon está indo para o Atlético Mineiro. A informação que surgiu agora, o Dorival Júnior está aguardando essa situação do transfer ban ser resolvida, contrata, não contrata. A gente já tem aqui um quadro aqui para mostrar quem saiu, quem chega, qual a possibilidade. No momento não chega ninguém, né? Porque pode até chegar, mas não pode escrever. Esse é o grande. Você pode comprar quem que você quiser, né? E tem essa situação do Maicon, que estava tudo certo para ficar no Corinthians. Parece que o Atlético Mineiro entrou para valer e o Maicon pode ir embora. O Maicon é bom jogador, né, Fernando? Demorou para decolar, surgiu bem, né? Já foi, tá confirmado, vai embora, já é jogador do Atlético. Então, terminou bem a temporada e o que a gente está vendo... Está esperando lá para fazer exame hoje ainda. O que a gente está vendo no Corinthians são só saídas, né, até aqui, né? A gente viu o Thales Magno, Romero, agora o Maicon, vários jogadores saindo e o Corinthians com essa dificuldade, esse impedimento, né, que é a transfer ban, de fazer novas contratações, de registrar o jogador. Então é claro que para o Dorival Júnior é muito complicado esse quadro, porque alguns jogadores vão embora, ou seja, diminui o elenco, diminui as opções, e ele tem uma temporada longa, inclusive com o Libertadores, né?
Isso como campeão da Copa do Brasil, entra na fase de grupo da Libertadores, então um ano de muitas competições e que um grupo que até esse momento só diminui, só está ficando cada vez mais tem o enxuto, que fazer. sem grandes contratações. Porque não tem. Não, mas dá você para tá- projetar um futuro. O São Paulo estava interessado O no. Maicon era titular. É, não está tava perdendo jogador interessado no titular. Alisson, Capitão do de time. São Paulo, né? Tá interessado no Alisson. O Gabriel Paulista já Gabriel tem um Paulista, acordo. o zagueiro, né? Isso, tava no Besiktas da Turquia. Seleção brasileira. já Seleção tinha brasileira. e tal. E Mas ele não pode contratar. Pode até contratar. E é legal, O jogador não vai Pode querer vir e não escrever, poder né? jogar. O Gabriel Paulista começou no CATS, no Taboão da Serra, aqui, pertinho, o time do Anderson, né? É muito legal, um zagueiro muito bom de bola, né? Chegou a jogar na seleção brasileira, mas... Ele o substitui o Corintiano, né? Corintiano, tem 35 anos de idade. Não É diferente só- a característica, né? Desculpa, Diferente a Não, característica. tô dizendo o Alisson. Ah, o Qual joga Alisson. no meio campo. Não, o Gabriel Paulista é zagueiro. Então, mas Claro. o problema do Alisson, o entrave é o seguinte: o Corinthians quer o Alisson, mas aí falou: não, tudo bem, a gente aceita negociar desde que vocês envolvam o Ranieri numa troca. Aí o Corinthians falou: não quero, e aí a Ele situação. foi um dos principais jogadores. Exatamente. Aí como é que vai trocar volante por volante? Um dos principais pilares da equipe no ano foi o Ranieri, ganhou 2 títulos com o Corinthians no ano passado, então certamente essa troca não vai rolar. E aí precisa contratar, não tem grana, tá com transfer ban. Como é que a situação do Corinthians é muito complicada nesse ano de 2026. O Corinthians perde o Maicon, né? Um jogador que foi fundamental para esse título também da Copa do Brasil. Um jogador que tem toda a confiança do Dorival, né? Todo o respeito do Dorival, mas envolveu essa questão de negociações, né? E aí o Corinthians, pela situação ao qual o Corinthians se encontra hoje, negociar fica bem difícil. Aí vai mais do jogador tomar essa decisão de querer continuar ou não. O Corinthians, que conseguiu um empréstimo gigante. O Timão terá direito a 70 milhões de reais, que serão utilizados para o pagamento das últimas dívidas emergenciais, entre elas o transfer ban com o Santos Laguna, o último impeditivo para registro de atletas do Timão. Corinthians que já contratou Gabriel Paulista e só espera pelo fim do transfer ban para poder inscrevê-lo. Outros reforços também chegarão. Deixa eu só explicar como é que vai funcionar esse empréstimo. O dinheiro vem da cota da LFU, a Liga Forte União, referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pagou nos últimos dias 7 milhões e 200 mil reais de uma dívida que tinha na CNRD, referente à terceira parcela. Essa parcela foi paga de forma antecipada para que o transfer ban no futebol nacional caísse, e ele já não existe mais. Importante registrar que esse empréstimo tem taxa de juros de CDI mais 3, na casa de 17,9%. Só para completar, além da entrada desse dinheiro, que vai permitir ao Corinthians pagar suas contas mais emergenciais e manter salários, direitos de imagem e luvas em dia com os atletas, quero registrar que o Corinthians terá a manutenção da Esportes da Sorte como patrocinadora master. Conversei com o presidente Osmar Stabile antes de gravar esse vídeo e ele contou que as partes já estão tratando das minutas do novo contrato. A verdade é que a Responsa Gaming não conseguiu apresentar as garantias bancárias de um contrato de 180 milhões de reais por ano, até por isso o Timão ficou com a sua atual parceira, que vai reajustar os salários, ou melhor, os valores do acordo de 103 para 150 milhões de reais por temporada. Quero falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O transfer ban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar 41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians. Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional.
Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandaca era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Van Berger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. O Van Berger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Von Berger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. Hora de falar sobre o Corinthians, quanto o Timão vai pagar ao Santos Laguna pelo transfer ban. Notícia positiva, mais uma boa notícia para o Timão. Corinthians, por conta do pagamento à vista da dívida relacionada a Félix Torres, assegura que vai ter de desembolsar cerca de 32 milhões e 200 mil reais. Você vai lembrar que eu cansei de dizer que a dívida com o time mexicano girava na casa dos 41 milhões de reais. Com o pagamento à vista, o time mexicano topou conceder um belo desconto, abrindo mão de uma série de juros e multas que estavam embutidas no valor. Dessa maneira, com 32 milhões e 200 mil reais, a tendência é que ainda nessa semana o pagamento seja feito e automaticamente o transfer ban caia. É o último impasse que impede a liberação do Corinthians para a inscrição de novos atletas. O primeiro reforço, inclusive, já está contratado. Gabriel Paulista, como eu contei com exclusividade, assinou contrato por 2 temporadas, já passou por exames médicos, inclusive já fez fotos e vídeos daquele anúncio que costuma acontecer com os jogadores. Ah, Nicola, de onde está vindo tanto dinheiro? Corinthians chegou a pagar 7 milhões e 200 mil reais de forma antecipada da parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Agora mais 32 milhões e 200 mil. Foram pagos ainda outros 40 milhões a Matias Rojas. Corinthians conseguiu 70 milhões de reais emprestados por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro via LFU. Houve também a entrada de dinheiro da Copa do Brasil, além de uma série de outras receitas. O Timão aos pouquinhos vai resolvendo seus problemas. Antes de mudar de assunto, só registrar que Rodrigo Garro passou por uma cirurgia por conta de um osso do punho quebrado. Essa lesão aconteceu durante a final da Copa do Brasil. Por consequência dessa cirurgia que aconteceu nas últimas horas, o Garro estará de fora da estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta no domingo, Neoquímica Arena. Fala galera, seja muito bem-vindo ao novo canal do Corinthians, nosso grande Timão. Já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, deixa o like também para dar aquela força pro canal. Não esqueça, tá, de ativar o sininho de notificação, muito importante. Ele sempre vai deixar você sempre alerta quando sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação ao vídeo passado aí no canal, tá bom? No espaço de comentário do canal. Muito importante a participação de vocês, tá bom? Também ajuda demais o canal a continuar crescendo. Quero agradecer a todos pela participação, pela força, tamo junto. Saiu notícia, a gente traz para vocês, tá bom? De primeira mão. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!